Boa tarde, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Bhagavad Gita como ele é, e sua divina graça, Srila Prabhupada. Estamos estudando, compartilhando a natureza, o desfrutador e a consciência. Então, a natureza é a própria natureza em si. É a natureza, nossa natureza, né? A nossa Prakriti, ou Prakriti, em sânscrito, na linguagem védica, né? Da Índia, né? Então, nós temos a nossa natureza e Deus também tem a sua natureza, né? As coisas de Deus, elas são mostradas através de modelos e elas também possuem a sua natureza. O desfrutador. Quem é o desfrutador? O desfrutador é a própria personalidade de Deus. Ele é o supremo desfrutador de tudo que ele criou, inclusive nós, que somos partes fragmentárias de sua criação. Nós somos almas centelhas divinas, a 100.000.000ª parte fragmentária de Deus, onde dentro do coração está acoplado a grande alma na pequena alma, chamada de Paranatman, a grande alma. E a pequena alma somos nós chamadas de Atma. Então, Paran significa maior e Atma significa alma. Então, a grande alma, que é o próprio Deus, dentro de nós, pequenas almas, também existe esse desfrutador, porque a partir do momento que nós, como almas, oferecemos o nosso serviço a Deus, nosso serviço devocional, seja que tipo de serviço você faça, você oferecendo a Deus, ele vai aceitar, se for feito com amor, devoção e com gratidão. E a consciência é a própria consciência, a consciência nossa. Nós somos uma alma e a alma, ela tem acoplada na alma a consciência. Daí vem as famosas expressões, peso na consciência, consciência pesada, eu fiz isso, eu me senti mal, eu estou com minha consciência pesada, com meu peso na consciência, e as demais expressões que comumente nós expressamos no nosso dia a dia, através dos nossos atos, nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Então, aqui nesse processo, nós vamos compartilhar hoje, né, o verso 6 e 7, dando continuidade, e dentro dessa continuidade nós vamos buscando essa compreensão. De certo, não é uma compreensão fácil, mas também não é impossível. Afinal de contas, eu estou aqui como um pequeno instrumento, uma pequena centelha, buscando entender e buscando também compartilhar com quem me assiste agora, para que nós, conjuntamente, possamos, através da permissão de Deus, do Supremo, expandir a nossa consciência. A consciência está acoplada na alma e assim, com a expansão da consciência, nós vamos nos libertando desse processo de ilusão que vivemos na matéria e também nos libertando dessa ignorância que faz parte também da nossa vida aqui na matéria. Então, eu vou fazer as minhas reverências cantando o seguinte mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tradução. Eu saúdo e peço permissão ao Supremo Bhagavan, a pessoa suprema, para que ele me liberte da ignorância, que acenda a tocha do conhecimento transcendental através das escrituras védicas, da Bhagavad Gita e demais escrituras autorizadas pela sucessão discipular, e que eu possa compartilhar e ter a permissão de compartilhar com quem queira escutar. Então, o Namo Bhagavate Vasudevaya é um pedido de amor e permissão para que eu possa compartilhar a Bhagavad Gita e possa estar passando para vocês hoje aqui os versos da Bhagavad Gita e tentando entender conjuntamente aqui com a minha pequena e humilde inteligência. Que essa inteligência é dada pelo Supremo Deus, porque Deus dá tudo para nós. A alma
por si só, na sua constituição, ela é Sat Chit Ananda. Ela é eterna, a alma, ela é cheia de conhecimento e ela é cheia de bem-aventuranças, mas limitadas. Por quê? Porque ilimitada é Sat Chit Ananda Vrigarra, que é a alma suprema, é a personalidade de Deus, onde tem essa eternidade, Deus é eterno, Deus é cheio de conhecimento, sabedoria e bem-aventuranças ilimitadas. Já nós temos tudo isso em porções limitadas. Eis a diferença. Então, no versos 6 e 7, é falado: os 5 grandes elementos, o falso ego, a inteligência, o manifesto, os 10 sentidos e a mente, os 5 objetos dos sentidos, o desejo, o ódio, a felicidade, o sofrimento, o agregado, os sintomas vitais e as convicções. Todos estes são considerados, em resumo, o campo de atividades e suas interações. Então, nós temos um campo, que é o corpo, e temos um campo de atividades, onde a alma, dentro deste corpo, ela vai passar por esses processos. Ela vai, a parte das atividades materiais é composta dos grandes elementos, isso em resumo, porque existem N outros, né? O falso ego, o que é o falso ego? É o ahankara, na filosofia védica, que é o aham, aquilo é meu, aham, é meu. Então, tudo é meu, tudo me pertence, eu sou possuidor de tudo. Então, isso leva ao sofrimento, que é o próprio falso ego, porque o verdadeiro eu é a alma, e o falso ego é que leva a dor e o sofrimento. A inteligência, porque toda a alma ela é inteligente, ela só não usa sua inteligência. O manifesto, todas as coisas que não são manifestas, elas fazem parte desse campo de atividades. Os 10 sentidos, ou seja, quais são os principais sentidos? Visão, olfato, paladar, audição e tato. São os 5 principais, mas temos mais 5 para formar os 10 sentidos. A mente, que é a nossa inteligência, está acoplada dentro da nossa mente. Por quê? Porque a mente, ela faz parte dessa trilogia. Mente, sentidos e falso ego. A mente é a própria mente, no sentido de ter esta forma. Eu preciso da minha mente para que eu possa organizar as minhas atividades. Eu preciso da minha mente para que dentro da minha mente eu possa organizar as atividades que eu tenho que exercê-las, né? Mas a mente, ela pode ser sua amiga e ela pode ser sua inimiga, dependendo daquilo que você pensa, sente e faz, né? O desejo, os 5 objetos dos sentidos, ou seja, quais são os 5 objetos dos sentidos? Os olhos, eu vou ver, a boca, eu vou provar o gosto das coisas, a língua, eu vou falar, com o meu olfato, eu vou cheirar os aromas, com o ouvido, eu vou ouvir aquilo que é necessário e também desnecessário, né? E com o tato, eu vou pegar, com a minha mão, eu vou utilizar a minha mão para tocar as coisas e também utilizar a minha mão para cozinhar e fazer diversas atividades. O desejo, então a alma ela tem desejo, ela tem os desejos. O problema é que quando esses desejos eles são desenfreados, aí vem os problemas, né? O ódio, então a gente também é um campo de atividade e suas interações, o ódio, porque também nós sentimos ódio, sentimos raiva, né? E a felicidade, então, felicidade e tristeza são as dualidades do campo de atividades, são as duas partes opostas, né? O sofrimento, então, quem é que não sabe o que é sofrimento? Acho que toda alma condicionada aqui na matéria sabe o que é sofrimento, né? O agregado a tudo aquilo que se agrega a essas convicções, os sintomas vitais, os sintomas do corpo, os sintomas que é o próprio sintoma que nos faz sentir vivos, que é os sintomas da vida, os sintomas vitais. E as nossas convicções, que são aquelas convicções que nós vamos ter e obter de acordo com o nosso desenvolvimento desse campo de atividades e suas interações. Aqui, Srila Prabhupada, salve Srila Prabhupada, vai tentar nos explicar, né? Primeiro existe a terra, a água, o fogo, o ar e o éter. 3 modos. Estes são os 5 grandes elementos: terra, água, fogo, ar e éter.
São os 5 grandes elementos. Então, há o falso ego, a inteligência e os 3 modos qualitativos da natureza, que são bondade, paixão e ignorância. Então, existe o falso ego, que é o falso eu, que é o oposto da alma, que é o ahânkara, que é o ego, o nosso ego que nos destrói, né? A inteligência que serve para a gente usar essa inteligência para estudar, para ouvir, para transcender essa ignorância, e os 3 modos qualitativos da natureza, bondade, paixão e ignorância, que nós ficamos oscilando todos os dias entre esses 3 modos, em seu estado de manifesto. Por quê? Porque a gente não vê a bondade nem a paixão nem a ignorância, mas a gente sente e a gente age em bondade, em paixão e em ignorância, né? Depois há os 5 sentidos com os quais se adquire conhecimento: os olhos, os ouvidos, o nariz, a língua e a pele. A seguir, os 5 sentidos funcionais: a voz, as pernas, as mãos, o ânus e os órgãos genitais. Então, superior aos sentidos à mente. Por quê? Porque a mente está acima dos sentidos. Os sentidos, eles são materiais, a gente dá para sentir e ver os principais. Eu tenho olhos, eu tenho boca, eu tenho mão, eu tenho ouvidos, né? Eu tenho a minha pele. Então, isso são os sentidos manifestos, mas existem os sentidos imanifestos, que são os sentidos mais transcendentais, né? Então, superior aos sentidos à mente, que é interna, podendo chamar-se o sentido interno. A mente é o sentido interno. Portanto, incluindo a mente, ao todo 11 sentidos. Veja só, minha gente, que sabedoria a gente saber que a gente é composto de 11 sentidos. Então, há os 5 objetos dos sentidos: o olfato, o paladar, a forma, o tato e o som. Então, tudo isso faz sentido dentro dos sentidos que fazem parte deste processo nosso, que é esse processo que compõe essa alma nesse campo de atividades que é o corpo, e todas as interações que nós vamos nos inteirando dia a dia com tudo isso que foi lido agora, né? E o agregado destes 24 elementos chamado campo de atividades. Então, tudo isso que eu acabei de ler chama-se campo de atividades. Se alguém faz um estudo analítico desses 24 itens, pode entender muito bem este campo de atividades. Há o desejo, o ódio, a felicidade e o sofrimento, que são interações ou representações dos 5 grandes elementos do corpo grosseiro. Por quê? Porque quando a gente tem desejo, a gente deseja, e quando o desejo não é realizado, a gente sente ódio, sente raiva, sente ira. E a gente, quando é realizado o desejo, a gente pode sentir felicidade, e também essa felicidade pode também, no momento, ser passageira e trazer novamente um sofrimento. E tudo isso vai fazer parte deste corpo material, que chama-se corpo grosseiro. Os sintomas vitais representados pela nossa consciência e pela convicção são a manifestação do corpo sutil. Por quê? Porque a consciência a gente não vê, mas ela está agregada neste campo sutil, neste campo transcendental à matéria. Então, os sintomas vitais são representados pela consciência e pela convicção, são a manifestação desse corpo sutil. Mente, ego e inteligência. Então, mente, ego e inteligência é campo sutil da nossa energia transcendental. Nós somos uma alma em um corpo, o corpo é o campo, e dentro desse campo tem que haver campo de atividades, porque senão a gente não tem movimento, a gente não tem sentimento, a gente não tem desejo, né? E como eu sempre escuto nos estudos das aulas que eu estudo, a alma, o desejo faz parte da alma. Só que o que acontece é que às vezes a gente deseja desenfreadamente. E aí vem os problemas da mente, né? Causados pela mente. Então, tais elementos sutis, mente, ego e inteligência, estão incluídos nesse campo de atividade. Então, tudo isso que eu acabei de ler faz parte desse campo de atividades e suas interações, né? Os 5 grandes elementos são a representação grosseira do falso ego. Então, por quê? Porque o falso ego ele é o ahânkara, ele vai trabalhar com aquilo que é pesado, que é grosseiro. Então, o ciúme, a posse, a agressão,
Todos esses sentidos que são grosseiros vai fazer parte do falso ego, né? E tudo isso é uma concepção materialista. Por quê? Porque tudo isso está rodopiando e rodando dentro dessa interação física corporal, né? O corpo é a representação de todos esses fatores e há a mudança do corpo, que são 6. O corpo nasce, cresce, permanece, produz subprodutos, então começa a decair e na última fase desaparece, porque vem a morte. Então o corpo ele é esse campo de atividades, esse campo que é o corpo e o campo de atividades, um dia vai cessar tudo, por quê? Porque vai ser finito, né? O campo é um material impermanente, né? E existe o conhecedor do campo e seu proprietário. Por quê? Porque quem é o proprietário do nosso corpo? Somos nós? Não. O proprietário do nosso corpo é quem nos criou. Quem criou toda essa parafernália, todo esse movimento que existe, corpo, campo de atividades, então tudo, o corpo está aqui dentro do corpo, está acoplado ao falso ego, a inteligência, os 10 sentidos, a mente, os 5 sentidos, o desejo, o ódio, a felicidade, o sofrimento e tudo aquilo que se agrega, os nossos sintomas vitais. Então, aqui na Bhagavad Gita está explicando para que a gente pare e pense sobre essas formas de atividades que compõem esse campo de atividades, que é o próprio corpo, porque o corpo ele vai exercer uma parafernália, ou seja, um kit de atividades para que a alma possa se desenvolver e exercer a sua função, né? Porque precisamos desse movimento para estarmos vivos aqui no campo material, aqui no planeta Terra, né? Então, o verso 8 a 12 diz o seguinte: humildade, modéstia, não violência, tolerância, simplicidade, aproximar-se de um mestre espiritual, genuíno, limpeza, firmeza, autocontrole, renúncia aos objetos dos sentidos, a ausência do falso ego, a percepção segundo o qual o nascimento, a morte, a velhice e a doença são condições desfavoráveis, porque fazem parte deste campo e vai haver esse movimento de nascer, de se desenvolver, crescer e morrer. Queira ou não queira, nós estamos inseridos dentro desse departamento e é uma condição desfavorável porque ela não é eterna, né? Desapego, estar livre de enredamento com filhos, contendas com filhos, esposa lá, equilíbrio diante de acontecimentos agradáveis e desagradáveis, devoção constante e imaculada a Deus, aspirar a viver no lugar solitário, pacífico, afastar-se da massa geral de pessoas para ter paz algumas vezes, aceitar a importância da autorrealização da alma e não do corpo, e empreender uma busca filosófica da verdade absoluta, que é o próprio conhecimento acerca do absoluto. Quando a gente conhece sobre o absoluto, quando a gente busca esse conhecimento acerca do absoluto, a gente vai ter contato com essa verdade absoluta. Declaro que tudo isto é conhecimento e algo diferente disto é ignorância. Gente, isso é muito importante. Porque a cada momento que o Bhagavad Gita ele anda de capítulo em capítulo, ele vai aprofundando mais e puxando mais da nossa inteligência, pedindo mais reflexões para que a gente entenda que nós precisamos sair da ignorância. E a gente precisa estar inserido nesse processo de conhecimento, que é se aproximar da verdade absoluta, que é Deus. E Deus é o criador de toda essa parafernália. O que significa parafernália? De todos esses utensílios, de tudo isso que está sendo lido e falado, né? Então, humildade, modéstia, não violência, tolerância e simplicidade. Quem tem? Precisamos ter um professor para abrir este caminho, para a clarividência o entendimento de que nós somos ignorantes e que precisamos sair dessa ignorância. Precisamos limpeza, tanto interna quanto externa. Precisamos ser firmes, autocontrolados,
renunciar aos objetos do gozo dos sentidos, que é não viver para o prazer da matéria, e sim para o prazer de servir a Deus, né? A ausência de falso ego, do ego que nos impõe vários e vários sofrimentos, né? Se desapegar, estar livre dos enredamentos de confusões com família, com filho, com marido, com esposa, né? Estar equilibrado diante dos acontecimentos favoráveis e desfavoráveis. Quem vive isso aqui nesse momento atual? Quem vive isto aqui? Eu estou perguntando isso para mim também. Mas está na Bhagavad Gita, porque tudo isso aqui é conhecimento. O que não é conhecimento é ignorância. Aqui quem fala isso é a Suprema Personalidade de Deus, no capítulo 13, verso 8 a 12, né? Então, todas as boas qualidades próprias de quem tem conhecimento afloram naquele que alcança o nível de serviço devocional, o serviço de se devotar a Deus. O princípio que consiste em aceitar um mestre ou um professor espiritual é essencial para que a gente abra nossos olhinhos e enxergue com os olhos da alma, né? É deveras importante mesmo para aquele que pratica o serviço devocional. Todos os devotos da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna têm um mestre espiritual. A vida transcendental começa quando se aceita o mestre espiritual autêntico. Então, eu ainda não tenho, mas o ano que vem com certeza terei, se Cristo me permitir, para que eu possa ter essa orientação muito maior e muito mais aprofundada, né? A Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna, afirma claramente que este processo de conhecimento é o verdadeiro caminho. Especulações mentais que não se coadunam com isso são apenas tolices. Então, minha gente, humildade, modéstia, não violência, tolerância, simplicidade, limpeza, firmeza, autocontrole, renúncia aos objetos do gozo dos sentidos, ausência do ego, percepção segundo a qual o nascimento, a morte, a velhice e a doença são condições desfavoráveis. Desapego, estar livre do enredamento com filho, esposa, lar. Equilíbrio diante de acontecimentos agradáveis e desagradáveis. Devoção constante e imaculada a Deus, ao Supremo. Aspirar a viver num local calmo, tranquilo. Afastar-se da massa geral e de pessoas que não trazem essa paz de espírito. Aceitar a importância da autorrealização da alma. Eu só me autorrealizo quando eu entendo que eu sou uma alma e que eu devo estudar sobre esse processo. E empreender uma busca filosófica da verdade absoluta, que é a verdade sobre Deus. Deus é Om Tat Sat, é a verdade absoluta. Declaro que tudo isto é conhecimento e algo diferente disto é ignorância. Então, deixa aqui vocês, já passou 2 minutinhos, quase 3, e vamos dando sequência, explicando, né? No próximo compartilhamento, eu vou explicar detalhadamente cada item desse, para que a gente possa estar sabendo como lidar no nosso dia a dia com toda esses aparatos e essas qualificações e essas designações para que a gente possa ter uma vida de alma, uma vida pacífica, uma vida equilibrada e autocontrolada. Com gratidão eu encerro, pedindo perdão que passou 23 minutos e 30 segundos. Eu sempre falo, é impossível às vezes fazer em 20 minutos. Eu tento, para não tomar muito tempo de quem me assiste, né? Mas às vezes fica impossível. Então, gratidão. Vamos meditar sobre tudo isso, porque isso é autorrealização. A gente só se autorrealiza na alma. Buscar realização no corpo e nas coisas materiais é uma realização finita, temporária e que tem fim. Com gratidão, encerro mais um dia da Bhagavad Gita.